O laboratório é um ambiente riquíssimo para a nossa formação na área da saúde. Ele é fundamental para que nós possamos construir os nossos conhecimentos na prática. Mas seja ele de microscopia, de anatomia ou um laboratório integrado, ele é também um ambiente muito especial. E nós precisamos ter algumas atitudes para poder aproveitá-lo em sua plenitude. E é sobre isso que nós vamos falar agora, no episódio 99 de Conexão Neural. Durante a nossa formação na área da saúde, muitas vezes nós nos encontramos nesse ambiente tão especial que é o laboratório. Pode ser um laboratório de anatomia, de morfologia, de microscopia, um laboratório de habilidades com equipamentos de simulação. E um laboratório é um ambiente muito especial em que nós precisamos ter uma série de comportamentos muito específicos e adequados para que os objetivos da nossa presença dentro dele sejam alcançados. Diante disso, eu vou fazer 5 recomendações muito importantes para que ao longo da nossa caminhada de aprendizado dentro dos laboratórios, e que na área da saúde nunca termina durante toda a nossa vida profissional, nós possamos passar da maneira mais tranquila. A primeira recomendação, super importante e que muitas vezes a gente não se dá conta, é que dentro do laboratório eu preciso controlar o nível de ruído, da conversa mesmo, o nível da nossa fala. Isso por uma série de razões. Na nossa cultura, que é muito expansiva, que envolve muito a conversa, o riso, é natural que a gente chegue para começar uma semana de estudo ou de trabalho querendo contar as novidades, achando muita graça do que aconteceu no fim de semana. Isso é fundamental. A sociabilidade, o bem-estar no ambiente acadêmico é muito importante, porque a gente precisa gostar daquele ambiente para poder aprender e ensinar melhor. Mas dentro do laboratório, a conversa alta, o riso alto não tem lugar. Entre outras razões, porque pode haver no mesmo momento pessoas ali dentro em profunda atividade intelectual, querendo estudar, olhando peças anatômicas, estudando ao microscópio, lendo, ouvindo vídeos instrutivos, fazendo anotações. Então a gente não pode estar ali conversando alto, rindo como se fosse um outro ambiente qualquer. Mas quer dizer então que eu não posso me congraçar com meus amigos? Claro que sim, e deve. Fora do ambiente do laboratório, na área de convivência, no corredor que seja, isso sim é muito bem-vindo. Mas dentro do laboratório é preciso guardar essa postura, essa atitude especial. Eu costumo comparar o laboratório com outros 3 ambientes em que a gente age assim naturalmente. A gente pode ver aqui, olha, um museu, uma biblioteca ou um templo, seja ele de qual religião for. Nesses ambientes, a gente também guarda uma postura de maior contrição, uma postura mais introspectiva. Se a gente pensar, refletir direitinho, esses ambientes também guardam semelhanças com o que acontece no laboratório. É um ambiente de elevação intelectual. E também existe no laboratório material de característica muito específica e especial também. Por exemplo, o material biológico, peças anatômicas. Muitas vezes, quando a gente tem peças naturais, a gente precisa lembrar que elas já fizeram parte de um ser humano. Portanto, precisa haver um respeito natural,
uma atitude diferente. É só lembrar que na grande maioria dos laboratórios de anatomia no nosso país afora, existe uma oração ali na parede, escrita a oração ao cadáver desconhecido. Não basta a gente fazer a leitura desse texto ou até ler esse texto em voz alta em muitas cerimônias durante o início dos cursos e não exercer esse respeito na prática. Então essa vai como primeira recomendação fundamental de atitude dentro do laboratório, controlar o nível de ruído, a atitude, o respeito pelo que acontece naquele ambiente, o estudo, o aprendizado, o contato com a ciência e muitas vezes o contato com um material muito especial. Segunda recomendação para que a gente tenha uma presença muito tranquila sempre dentro do laboratório é o cuidado com a vestimenta e com os cuidados pessoais. Na grande maioria dos laboratórios é exigido o uso do jaleco, né, do avental. E a gente tem também, em muitos cursos da área da saúde, no nosso país, a tal da cerimônia do jaleco, quando, com muito orgulho, a gente entra no curso e passa a vestir a bata branca como um sinal da entrada nesse mundo novo. Ora, se a gente tem tanto orgulho de usar o jaleco, por que não usá-lo onde é mais apropriado? Dentro do laboratório. Fora outras regras que existem em laboratórios específicos, por exemplo, laboratórios de alto nível de risco biológico, em que eu vou precisar ter outros equipamentos de proteção individual, os famosos EPI, em geral, eu preciso usar o jaleco, o avental. Existem instituições com regras próprias. Por exemplo, eu posso ter alguma instituição que permita o uso do pijama cirúrgico, né, os famosos scrubs, mas na grande maioria dos casos o que é recomendado mesmo é o jaleco. E ele tem várias utilidades. Além de ser uma vestimenta especial para um ambiente especial, ele protege o seu próprio corpo do contato com substâncias que podem representar risco biológico para você mesmo. Então é importante o seu uso. Por que o jaleco, na grande maioria dos casos, é branco? Porque ele acusa o contato com sujidades, com substâncias que podem representar risco. Então é importantíssimo o seu uso. E para que haja menor possibilidade de esquecimento, de erro, o ideal é que a gente coloque o jaleco já na entrada do laboratório, que a gente entre com o jaleco e na saída a gente já tire. Também é muito ruim quando a gente vê profissionais ou estudantes de jaleco em ambientes como refeitórios ou atravessando a rua, nas calçadas. Isso é ruim, porque está fazendo algo errado no sentido oposto, levando uma vestimenta de um ambiente controlado para fora. Então vamos prestar atenção, dentro do laboratório, sempre com o jaleco, fora do laboratório, nunca com o jaleco. Os cuidados pessoais também são importantes. É muito interessante você evitar adereços, adornos como anéis, relógios. Você pode encostar em peças anatômicas, por exemplo, e isso prejudicar a peça, trazer risco biológico. Então isso é uma outra dica muito valiosa. E quem tem cabelos compridos é importante prender quando estiver dentro do ambiente do laboratório. Também por uma medida normal, adequada ao ambiente, de evitar risco biológico de contato com substâncias, com equipamentos, com material dessa natureza. Vamos para a terceira dica, que é colaborar para a organização do ambiente. Dentro de um laboratório eu posso ter as atividades mais diversas. Analisar lâminas no microscópio, manipular peças, realizar reações químicas, lidar com material biológico,
E posso ter também pequenas apresentações, mini-aulas dentro de um laboratório. Ou seja, às vezes a gente move as cadeiras para um lugar onde o professor ou o instrutor vai fazer uma apresentação. Depois, tudo isso precisa ser organizado. E é importante que essas iniciativas partam de todos e de cada um e cada uma. A gente não pode colocar toda a responsabilidade pela organização nos técnicos de laboratório, esses nossos grandes parceiros. Porque não é possível, existe uma sobrecarga. Então vamos zelar, sim, pela organização do ambiente. O que a gente faz dentro do laboratório é algo muito nobre do ponto de vista da neurociência. É aprendizagem. Quem aprende é o cérebro. E aprender significa estabelecer padrões. Para aprender, eu preciso de um ambiente organizado, tanto internamente como externamente. Então, zelar pela organização do meu ambiente de estudo, de aprendizagem, também é favorecer o processo de ensino-aprendizagem. Vamos zelar pela organização do laboratório em todos os detalhes. Se houver um material que eu pegue de onde está acondicionado para estudar, depois devo zelar para que ele seja guardado. Claro, respeitando regras internas de cada instituição, mas são princípios fundamentais que a gente deve observar. Quarta recomendação: zelar pelos equipamentos. Muitas vezes existem equipamentos de alta complexidade, também de alto custo, que servem para o nosso aprendizado. Uma mesa anatômica tecnológica, por exemplo, um aparelho de ultrassonografia dentro de um laboratório de imagem. Os microscópios são aparelhos de precisão. Então, eu preciso zelar pela integridade desses equipamentos. Porque no caso de avaria, de quebra, eles vão precisar ir para manutenção e ficar um tempo ausentes. E quem perde com isso? Quem está passando pelo processo de aprendizagem. Então, cada um e cada uma zelar pelo bom estado dos equipamentos também é fundamental. Todos nós temos essa responsabilidade. E é importante que a gente reflita e veja que não é só na hora que a gente está manuseando o equipamento que ele está sob risco de quebra e que a gente tem que tomar cuidado. Não. Na hora que eu guardo as minhas coisas, que eu coloco uma mochila em cima da mesa, por exemplo, e eu coloco essa mochila encostada em um aparelho de precisão como o microscópio, ali eu estou contribuindo dia após dia para que ele tenha um defeito, uma quebra e precise ser retirado do ambiente. Então existem locais apropriados para que eu guarde os meus pertences, as minhas coisas pessoais e não precise deixar jogado em qualquer lugar em que ele possa entrar em contato com equipamento de precisão, trazendo aí uma quebra, um defeito, algo que vai prejudicar o nosso aprendizado. A quinta recomendação que a gente vai fazer, eu acho que é a mais importante, é aproveitar os recursos do laboratório e o momento que a gente está vivendo ali dentro. O laboratório é um ambiente absolutamente rico de potencial de aprendizado. Então a gente não tem que entrar ali esperando a hora de ir embora. A gente tem que usar tudo o que ele nos oferece. Então, se há peças anatômicas, manipulá-las, fazer a comparação com as figuras do atlas, seja um atlas físico, seja um atlas digital, levar luvas. Sim, porque se eu fico numa atitude passiva, de só olhar a demonstração do professor, do instrutor, do monitor, o meu nível de aprendizagem é muito baixo. Então, essas demonstrações podem ser importantes, mas eu preciso agir ativamente, porque isso vai favorecer o meu aprendizado. Então, se são lâminas, eu preciso
pegar a lâmina, colocar no microscópio, olhar com os mais variados aumentos, mudar os aumentos, observar a coloração. Se são exames de imagem, eu preciso observá-los. Se há uma mesa digital anatômica, eu preciso explorá-la também. Usar tudo o que aquele ambiente e aquele momento pode nos dar, porque isso vai fazer diferença no futuro, na formação de um profissional capacitado a atender outros seres humanos. Seguindo esses passos, a gente vai ter uma permanência, um convívio muito mais proveitoso dentro dos mais variados laboratórios e vamos aproveitar muito mais. Quem ganha com isso? Os nossos futuros pacientes. Se você tem alguma dúvida ou algum comentário que você possa deixar para contribuir nesse debate, pode deixar na área de comentários desse vídeo. Ou então entrar em contato conosco por meio das nossas outras redes sociais. Eu espero poder contribuir com essas dicas que são valiosas. E já deixo marcado o nosso próximo encontro para a semana que vem, discutindo neurociência, formação na área da saúde, neurocirurgia pediátrica, aqui nesse nosso espaço, na Conexão Neural.